aí, quando eu mais velho, como que eu era, assim, já com 7 anos? Que tipo de pessoa eu era? Olha, acho que conforme você foi ficando mais velho, você foi ficando mais introvertido. Entendi. Então eu era mais extrovertido quando criancinha. Você era mais extrovertido. Só que eu acho que você nunca foi uma criança, talvez na escola, de ser, como é que a gente fala? Aquela. Como é que fala? Não sei, tipo, O, centro da atenção ou não? fala mais alto, Thaís. É popular. Nunca fui popular na escola? Acho que essa coisa do. Eu também nunca fui popular. Né? Sabe, você não era criança popular. Então, teve uma vez que você fez um aniversário. Eu falei, você convidou todo mundo, a gente arrumou a festinha, não apareceu ninguém. Pois é, né? Eu lembro, mas isso aí já estava em São Paulo, né? Já estava em São Paulo. Então, talvez, né, essa coisa de por algum motivo, eu acho que você sempre teve essa característica mais introvertida. Ser mais na sua, não... De ser mais na sua e nunca... Você fala tanto de liberdade de expressão, talvez seja algo que você não expressou durante muito tempo na sua vida. Né? Tem coisas que a gente não expressa, que a gente não fala de sentimentos, de emoções. Então, pode ser que algumas coisas não tenham sido expressas ao longo do seu caminho. Da minha infância. Da sua acho que mais no período de adolescência. Que tipo de adolescente eu era? O caseiro. Caseiro. Eu nunca tive que buscar você em festa de madrugada. Ah, teve uma festa, sim, mas... Mas era muito pouco. É, Você não era essa pessoa muito de sair, você era muito caseiro. ainda sou, né? Ainda é. Então, acho que teve essa coisa de, às vezes, calar e guardar coisas que ficam, né? Tudo que a gente guarda vai machucando a gente de alguma maneira, né? Você não tem a oportunidade de lidar, né, com essas paradas, né? E na escola eu era popular, né, quando eu era adolescente? Não, como que eu era? Eu acho que você não era da turma dos populares, não, viu? Suspeito. Teve problema comigo de briga, essas coisas? Não, a gente nunca teve problema de briga. As questões mais, eu acho que você deve ter um déficit de atenção. Ah, isso é com certeza. Né? Só que eu levei você para fazer avaliação com psicopedagoga e naquela época não se tinha os recursos que tem hoje. Né? Hoje a gente tem recursos de avaliação, tem a neuropsicologia que avançou demais e você consegue diagnosticar um déficit de atenção, que normalmente se trata com medicação, né? Só que também a medicação um outro problema, Eu né? comecei a tomar um remédio lá, mas eu não quis tomar, né? Eu lembro que você me levou pra tomar, era Ritalina aquilo? Que porra que era aquela? E não lembro, mas eu te levei quando você era adolescente. Você teve uma época, Bruno, que você vestia tudo de preto, um moletom preto, e ainda você botava o capuz no rosto, como se você quisesse sumir lá dentro, entendeu? E acho que foi na época que eu levei na psicopedagoga, no psiquiatra, só que você já era adolescente. Quantos anos isso? Uns 13, 14? Mais ou menos, 15 anos. Só que mesmo a Ritalina hoje, para crianças com déficit de atenção, tem efeitos colaterais. Então, a Ritalina só funciona enquanto a criança toma. Muitas vezes a criança fica meio grogue. Eu lembro que eu tomei uma vez só, não foi? Eu não lembro de ter tomado mais do que uma vez. Porque a medicação tem efeito colateral. Leva umas 2, 3 semanas para o organismo se adequar, né, àquela medicação. E tem pessoas que depois de adulto identificam déficit de atenção, vão se medicar e que conseguem um outro tipo de qualidade de vida. Entendi. Né? Mas provavelmente você teve um déficit de atenção. Tem, né? Porque isso é uma condição neurológica. A gente não teve esse diagnóstico realmente seu. E muitas pessoas com déficit de atenção caem numa depressão. A depressão é a gente chama de comorbidade. É algo que está associado ao déficit de atenção. Entendi. Eu era meio depressivo, né? Então, nessa época da adolescência, você era. Quando criança, não. Mas quando adolescente, sim.
E a sua dificuldade de estudar, né? Porque era assim, a escola que você estudava não tinha lição de casa. Talvez isso tenha sido ruim. Era o Montessori, né? É, uma escola montessoriana. Aí eu achava ótimo, na real. Ter que mas ficar as em casa poucas sem fazer tarefas que você tinha em casa, você não fazia. Sim. Né? E aí eram as questões... Eu sempre fui muito bagunceiro, né? Eu não ajudava muito em casa, né? Eu acho que você sempre teve, assim... Quando você pega uma ideia, como é que eu vou dizer assim? Uma bandeira, né? Quando você tem uma ideia que é uma bandeira... Realmente nem Cristo na Terra faz você mudar de ideia. É difícil, né? É Cabeça difícil. dura. Eu dei muito... Que tipo de trabalho eu dei? Eu dei alguma vez? Teve alguma... Bom, eu já me machuquei muito, né? Eu gostava muito de me machucar, né? Então, não acho que você gostava de se machucar, mas... Não tô brincando. Mas eu me machucava bastante. Eu sempre fui meio estabanado, né? Não, então, quando você era pequeno, lá em Três Rios era um calor infernal, né? E eu deixei você na banheira, brincando na banheira. E aí você resolveu fazer, acho que o número 2. Uhum. E naquela época você puxava descarga. Eu acho que foi a última vez que você apertou descarga na vida. Talvez seja por isso que eu não puxo descarga, hein? É. Será que é um trauma? Eu acho que é um trauma, Pode porque ser, você subiu na privada e foi dar a descarga e você caiu. Caí e bati a cabeça na Bateu pia. a cabeça Rachei a no cabeça. bidê. Foi no bidê? Achei que tinha sido na pia. Acho que foi no bidê. Você caiu, bateu a cabeça, enfim, né? É. Depois, o outro corte que você teve foi indo buscar uma latinha de Coca-Cola. Eu estava grávida da Thaís. Sim. E você puxou a latinha e bateu aqui no queixo. Fez um cortezinho, né? E teve uma vez, acho que você caiu de uma gangorra, alguma coisa assim. Eu tava brincando com um amiguinho na gangorra, aí eu fui inventar de dar a mão, e aí ele desceu e eu tava lá em cima e eu desci junto. Não, acho que foram esses os machucados, mas é coisa de... Teve na escola também, lá na prima escola, né, que chamava. Né? Prima Você escola. se machucou lá? O queixo. Eu bati no queixo no banco de cimento que tinha lá. Ixi. Aí eu, É verdade, porque você bateu 2 vezes o queixo. Então eu machuquei já algumas vezes. Mas é coisa de criança, assim. Normal, faz parte. Agora, você não era uma criança briguenta, que arrumava problema, que discutia. Não, você sempre, assim, você sempre dividiu o que é seu. Aliás, né, falando de dividiu, eu vi um corte de um podcast com uma vidente, né, falando de você. E eu achei impressionante, assim, a capacidade, assim, ela falou... Ela acertou, Ela a Vânia, acertou. né, um negócio assim. Vandinha. Vandinha, daquele Planeta Podcast. Pode crer. Ela acertou tudo que ela falou de você. Ela falou, ele gosta de ficar na dele, mas ele gosta de dividir tudo. E é verdade, você tem um coração enorme. Sempre teve. Não. Eu não acho que você não tem esse coração. Você continua tendo esse coração. Eu só acho que você é revoltado com algumas coisas. Tipo o quê? Revoltado, por exemplo, com a mídia, com a falta de liberdade de expressão. Acho que você tem revolta de coisas que aconteceram na sua infância. São revoltas que você tem. Entendi. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.